Mas como se Cristo pudesse ser dividido, nós estamos hoje, tal qual a igreja em Corinto, permitindo que Satanás entre e cause divisão entre nós, que temos a mesma fé, a mesma convicção, o mesmo desejo pelo Cristo, o mesmo desejo pelos sacramentos, e nós estamos deixando isso entrar no meio de nós. A igreja de Corinto era uma igreja que se gloriava de ser abundante nos dons espirituais. Tanto é que nós aprendemos mais sobre os dons espirituais na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14, sim ou não? A igreja de Corinto se gloriava de ser possuidora de dons, de ser a igreja para quem Paulo mais falou sobre dons, porque abundava na igreja de Corinto dons espirituais, carismas. Então ele começa a carta dizendo: não vos falta dom algum, mas falta algumas coisas. Falta, por exemplo, unidade. Ele começa descendo a lenha, porque alguns da igreja de Corinto se diziam seguidores de Apolo, outros se diziam seguidores de Paulo, outros se diziam seguidores de Cefas, que é Pedro, e Paulo dizendo: por acaso vocês foram batizados em meu nome? Por acaso Cristo pode ser dividido? E eu fiquei tentando entender o que essa palavra diz para nós hoje, e o Senhor me falou de forma muito clara. Há no meio de nós aqueles que se dizem tradicionalistas, há no meio de nós aqueles que se dizem carismáticos, aqueles que dizem que são da missa de sempre. Outros dizem: não, eu sou da missa do Papa Paulo VI. Como se Cristo pudesse ser dividido. E vejam, irmãos, eu não estou falando aqui de grupos que distorcem o Evangelho. Eu não estou aqui falando de pessoas que esvaziam o conteúdo dos sacramentos e da palavra de Deus a fim de atender essa ou aquela ideologia. Eu estou falando de grupos conservadores que creem no Senhor Jesus, que amam os sacramentos, que desejam ser salvos, que sabem que se não perseverarem até o fim vão perder a coroa de glória, sabem que sem conversão não tem salvação. Todos esses que eu mencionei aqui têm isso no coração. No entanto, permitiram que Satanás entrasse e causasse divisão. Todos nós desejamos a mesma coisa, e eu estou falando de grupos que desejam o mesmo, mas como se Cristo pudesse ser dividido, nós estamos hoje, tal qual a igreja em Corinto, permitindo que Satanás entre e cause divisão entre nós, que temos a mesma fé, a mesma convicção, o mesmo desejo pelo Cristo, o mesmo desejo pelos sacramentos, e nós estamos deixando isso entrar no meio de nós.